Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Flix SE, empresa global de tecnologia de viagens, revelou hoje seus resultados financeiros preliminares para o ano de 2023, destacando um notável crescimento de 30% na receita total. Pela primeira vez na sua história, a Flix atingiu a marca de 2 bilhões de euros em receita total anual, superando suas expectativas de crescimento de mais de 25%. Em 2023, a Flix transportou 81 milhões de passageiros para mais de 5.600 destinos através de suas plataformas, que incluem Flixbus, Flixtrain, Greyhound e Camel Cock. Esse número representa um crescimento expressivo de 34% em comparação ao ano anterior. O EBITDA ajustado também teve um aumento significativo, atingindo 104 milhões de euros, o que equivale a uma margem de 5,2%. O cofundador e CEO da Flix, André Schwalm, comentou sobre os resultados, afirmando que esses sólidos resultados anuais refletem a eficácia da estratégia implementada ao longo dos últimos 11 anos. Ele reiterou a posição da Flix como líder global em tecnologia de viagens focada em promover viagens sustentáveis e acessíveis para todos. O desempenho operacional e financeiro da Flix em 2023 foi excepcional em todos os seus segmentos, incluindo Flixbus, Flixtrain, Camel Cock e Greyhound. Na Europa, a Flix registrou um crescimento total de receitas de 46%, atingindo 1,186 milhão de euros. O aumento expressivo no número de passageiros, 55 milhões no total, reflete um crescimento de 41% em relação a 2022. A expansão para a Finlândia e Grécia também contribuiu para esse sucesso. Nos Estados Unidos, Canadá e México, 12 milhões de pessoas viajaram com a Flix e Greyhound em 2023, representando um aumento de aproximadamente 36%. A receita total aumentou 11%, atingindo 615 milhões de euros, impulsionada pela eficiente gestão da rede após a migração completa da Greyhound para a plataforma de reservas da Flix. Na Turquia, 14 milhões de pessoas viajaram com a Flix, gerando uma receita total de 189 milhões de euros, um crescimento de 15% em relação a 2022. A Flix também expandiu para o Chile em outubro de 2023, com resultados promissores e alta utilização de ônibus. Além disso, a empresa intensificou sua presença no Brasil, acrescentando 35 cidades à sua oferta, incluindo Salvador e Fortaleza. Em fevereiro de 2024, a Flixbus iniciou operações na Índia, marcando sua entrada no segundo maior mercado de ônibus do mundo, com 200 linhas diárias para 46 cidades. Enquanto as reclamações dos passageiros dos ônibus intermunicipais, gerenciados na Grande São Paulo pela EMTU, são constantes e até aumentam, os contratos com as empresas de transportes foram prorrogados mais uma vez sem licitação. Nesta quarta-feira, dia 6 de março de 2024, a EMTU publicou a extensão para até 25 de janeiro de 2025 destes contratos, assinados em 2006. Essa prática tem sido realizada há quase 10 anos, desde 2016, quando deveria ter sido concluída a licitação de um sistema que atende a quase 2 milhões de passageiros por dia na Grande São Paulo, em regiões como de Guarulhos, Osasco, Embu das Artes, Mogi das Cruzes e Franco da Rocha, por exemplo. As tentativas de licitação foram marcadas por disputas judiciais e representações do Tribunal de Contas da União, o TCE de São Paulo, mas a MTU já está liberada para lançar nova concorrência. A licitação poderia melhorar os serviços por reformular a rede de transportes e aumentar as exigências para as empresas. De 39 cidades que a MTU serve na Grande São Paulo, em 31 os contratos estão desatualizados. Em apenas nos 7 municípios do ABC Paulista, a situação foi regularizada porque o contrato das linhas foi inserido no contrato de construção do corredor de ônibus elétricos, o BRT da região. A capital paulista é considerada área neutra. Em nota,
A MTU disse que novas licitações estão em elaboração, mas não informou nenhuma previsão. As concessões do sistema intermunicipal da RMSP foram prorrogadas até que as novas licitações que estão em elaboração sejam publicadas. Não há prejuízo para os passageiros do sistema, já que os serviços continuam sendo prestados e fiscalizados normalmente. O governo de São Paulo publicou em 29 de dezembro de 2023 a contratação da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para auxiliar na elaboração dos estudos e do modelo de concessão dos serviços de ônibus metropolitanos, mas nada ainda foi concretizado. Está pendente ainda outra licitação da área de ônibus, as linhas rodoviárias e suburbanas gerenciadas pela Artesp, regulação dos serviços delegados de transporte do Estado de São Paulo que deveriam ter sido licitadas em 2018. A Grande São Paulo tem 39 municípios. A capital paulista é considerada área neutra porque recebe os ônibus das cidades vizinhas. Em 7 municípios formam o ABC paulista, a concessão das linhas da MTU foi vinculada à construção de um BRT, corredor de ônibus elétricos, entre a região e a capital. Restaram 31 cidades que atualmente são divididas em 4 áreas operacionais. Na área 1, são as cidades de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapericica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e São Paulo. Já na área 2, as cidades são Barueri, Cajamar, Caieiras, Carapuaçuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e São Paulo. Já na área 3, as cidades são Arujá, Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel e São Paulo. E por fim, na área 4, são elas Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano e São Paulo. Em 23 de setembro de 2021, o então secretário de Transportes, Alexandre Baldi, disse que estas regiões da Grande São Paulo poderiam ter concessões de linhas vinculadas a investimentos como construção de corredores e terminais de ônibus, a exemplo do que ocorreu com o ABC Paulista. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, publicou apenas uma decisão na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. A resolução autoriza 12 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. A relação das empresas atendidas são a Cesar Tour Viagens e Turismo, MR de Souza Silva Limitada, Mirzinho Tour Transportes, Nova Turismo, Paola Sezum Cruz Turismo, RJK Transportes, Rondon Agência de Viagens e Turismo, Salvator Locadora de Veículos, Transbrasil, Transportadora Turística Sagrada Família, Vale Ouro Transportes e Logística e Viação Serro Limitada. Já na terça, a ANTT, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, assim como na segunda, publicou apenas uma decisão na edição do Diário Oficial da União, no dia 5 de março. A Resolução Supras número 95 autoriza 12 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. O anexo publicado com a relação das empresas são as seguintes: a Agência Doras Tour Limitada, Barrufa Tour Agência de Turismo e Fretamento, Chico Tour Fretamento e Turismo, DM de Oliveira Limitada, Daniel dos Santos Barbosa Limitada, Daniel Tour Viagens, Expresso Brás, Francisca Edilânia Andrade da Silva Santos, Grapiúna Turismo, IB Gomes Limitada, JCF Logística e Locações de Serviços e Leonardo Turismo Limitada. O diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, abriu chamamento público para a operação de linhas intermunicipais após a desistência das permissionárias responsáveis. 2 linhas da aviação Danúbio Azul estão paralisadas, à espera de que outra empresa assuma o serviço, sendo elas a linha suburbana entre São Joaquim da Barra a Morro Agudo e a linha rodoviária entre Santa Rita do Passo 4 a Tambaú.
Outra linha da aviação Santa Cruz também está sem operação, sendo ela a linha rodoviária entre Limeira e Arthur Nogueira. Por fim, outra linha está em aberto após desistência da permissionária Transportes, Transportadora Turística Petito, sendo ela a linha rodoviária entre Pradópolis e Barrinha. A publicação de chamamento público visa convocar empresas interessadas cadastradas que operam no serviço regular de transporte intermunicipal ou serviço de fretamento para que apresentem manifestação formal acerca de seus interesses em operar qualquer das linhas acima em caráter emergencial. A contar de hoje, as empresas interessadas têm prazo máximo de 3 dias úteis para apresentar junto à Artesp manifestação formal acerca de seu interesse em operar cada uma das linhas sob o regime de autorização em caráter emergencial pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc1@artesp.sp.gov.br. A Artesp publicou ainda nesta quinta-feira, dia 29, a autorização para a permissionária PVTur Transportes e Turismo assumir em caráter experimental por até 90 dias a operação da linha suburbana entre Nova Aliança e São José do Rio Preto. A desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em segunda instância, atendeu o pedido da empresa Expresso Itamaraty do Grupo Comporte e suspendeu provisoriamente a contratação por 20 anos da empresa Rio Novo para a operação do MIT 8, Mercado de Categoria Básica número 8, das regiões de Sinop e Juara, no Sistema de Transporte Intermunicipal. A decisão é de 23 de fevereiro de 2024 e foi publicada apenas nesta quinta-feira, dia 28. Não se trata de uma suspensão definitiva. Os efeitos da contratação ficam suspensos até a primeira instância julgar novamente a ação da Expresso Itamaraty contra o resultado da concorrência que culminou na contratação da Rio Novo. O Mercado 8.1 teve a licitação em 2022 e a Expresso Itamaraty ficou em segundo lugar. A empresa, entretanto, alega que a Comissão Especial de Licitação errou nas conferências de documentos e nos critérios das classificações das concorrentes em casos de desistências do mercado ou desclassificação das empresas. A Expresso Itamaraty entrou inicialmente com os recursos administrativos e depois, em primeira instância, não sendo atendida. A companhia do Grupo Comporte então recorreu em segunda instância e teve o pedido parcialmente deferido. Na decisão em segundo grau, a magistrada diz que pode haver a ocorrência de vícios na tomada de decisões da comissão de licitação que prejudicariam todo o processo da concorrência. De acordo com a desembargadora, o primeiro grau da Justiça deveria analisar todas as provas apresentadas e analisar o mérito do pedido, que não foi feito. Por isso, a magistrada determinou esta análise novamente em primeira instância, mas como há risco de um erro irreversível na licitação, entendeu ser melhor suspender o contrato até o julgamento de primeiro grau. Não significa que a Expresso Itamaraty vai assumir de imediato o mercado, mas que há chance com reanálise do recurso pode obter o direito de operar. Também há a probabilidade da manutenção da Rio Novo no contrato. Na tarde desta terça-feira, dia 5 de março, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou mais um passo significativo rumo à modernização e eletrificação do transporte público na capital gaúcha. São 4 novos ônibus elétricos, fabricados pela Caio com carroceria E-Millennium e chassis eletrificados pela Eletra, que serão incorporados às rotas até junho deste ano, promovendo inovação e sustentabilidade nas linhas urbanas. A entrega dos veículos está prorrogada para o próximo mês, conforme confirmado pelo secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, durante uma visita à sede da empresa em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os novos ônibus elétricos com 12,1 metros de comprimento, piso baixo e capacidade para 70 passageiros, além de um espaço para cadeirantes, oferecem recursos modernos como portas USB, Wi-Fi, sistema de ar-condicionado e uma autonomia de 200 a 250 km.
Durante a visita, Castro Júnior também teve a oportunidade de conhecer o modelo elétrico articulado, com capacidade para 140 passageiros, que será disponibilizado para teste na cidade, seguindo o exemplo dos dois ônibus que já estão em operação desde o início de fevereiro. Rogério Caldaço Barbosa, técnico em trânsito e transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, acompanhou a vistoria dos novos veículos, garantindo a conformidade com os padrões estabelecidos. Enquanto isso, os dois ônibus elétricos, atualmente em circulação na linha 520.3 Triângulo 24 de Outubro, Auxiliadora, continuarão operando até 15 de março, após transportarem quase 9.000 passageiros ao longo de 30 dias. A Prefeitura de Porto Alegre seguirá testando veículos elétricos de diferentes fabricantes, como parte de seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade no transporte público. Essas operações estão em consonância com o projeto piloto em andamento, que visa incorporar 12 ônibus elétricos à frota da cidade, representando um avanço significativo na busca por alternativas mais limpas e eficientes para a mobilidade urbana. A Wiener Linien, a empresa que administra a maior parte da rede de transporte público da cidade de Viena, na Áustria, vai comprar 10 ônibus de hidrogênio da fabricante portuguesa Caetano Bus. A empresa, em colaboração com a Toyota, recebeu recentemente licitação realizada pela empresa municipal. Os veículos modelo H2.City Gold, movidos a hidrogênio, vão rodar na linha 39A até o final de 2025. A Wiener Linien inaugurou em fevereiro um novo centro de excelência para a eletromobilidade. A gerenciadora da capital austríaca fez também a transição completa de 2 linhas para ônibus elétricos. Os ônibus H2.City Gold medem 12 metros de comprimento e são equipados com tecnologia de célula de combustível da Toyota. Com a introdução dos 10 ônibus encomendados à Caetano Bus, a Wiener Linien anunciou que em 2025 vai tornar a linha 39 totalmente sustentável, rodando apenas com a nova tecnologia a hidrogênio. Os ônibus equipados com tecnologia desenvolvida pela Toyota irão enfrentar desafios na linha 39, caracterizada por declives acentuados, curtas distâncias entre paradas e elevado volume de passageiros. A encarroçadora de Santa Catarina, a Buscar, recebeu o IF Design Award 2024, prêmio internacional visto como um selo de excelência em design. A premiação foi concedida à família Buscar NB1, na disciplina Produto e na categoria Automóveis e Veículos. A edição deste ano contou com quase 11.000 projetos de 27 países diferentes. A Buscar foi a única empresa brasileira que foi premiada em sua categoria. A família Buscar NB1 foi escolhida por um júri de 132 especialistas em design de diversos países do mundo. Já Paulo Corso, diretor comercial, diz que o prêmio demonstra a nova fase. O selo internacional é resultado do trabalho de todos os colaboradores que se comprometem a entregar um produto de excelência em qualidade, marca registrada da Buser, diz Marcelo Ruas, sócio administrador da Buscar. Os atributos dos ônibus da família NB1 que resultaram na conquista foram a padronização dos componentes entre os modelos, a diminuição do coeficiente de arrasto e melhorando a aerodinâmica, a redução de complexidade para a planta, gerando menos componentes para fazer o gerenciamento e a redistribuição dos espaços internos, visando melhorar a experiência dos usuários e atendendo às normas. O designer José Carlos Borcher explica como aconteceu o processo de criação do projeto dos modelos NB1. Nosso processo criativo ocorreu após muito estudo e embasamento. Foram 6 anos de trabalho para que o novo produto pudesse atender às necessidades dos ônibus no mercado, além de ditar novas tendências e diferenciais, tanto internos quanto externos, no segmento de ônibus rodoviário global, explica o projetista. A Volkswagen Caminhões e Ônibus participa da
Expo Fórum Mobilidade, evento-chave do segmento do transporte de passageiros no México. A participação faz parte das comemorações de 2 décadas da operação no país. A Volkswagen Caminhões e Ônibus reforçou o compromisso com novidades para oferecer soluções de transporte de passageiros. Entre elas está a expansão na rede de concessionárias e um novo centro logístico de peças no país. A empresa busca respaldo para os investimentos nos resultados positivos obtidos em 2023. O desempenho e consolidação da linha de produtos Volksbus refletiram no crescimento de 65% em relação a 2022. O diretor-geral da Volkswagen Caminhões e Ônibus no México, Frank Gundlach, revela que cada um de 5 ônibus vendidos no país era da empresa. Além disso, ele reforçou a relevância dos Volksbus 14190, produto desenvolvido especificamente para o mercado mexicano. Por sua vez, Giovanni Juárez, diretor de vendas, marketing e pós-venda da Volkswagen Caminhões e Ônibus, destaca como diferenciais para índices que o valor agregado e a versatilidade do portfólio. Ainda sobre a Expo Fórum 2024, em comemoração aos 25 anos de atuação no México, a Marco Polo anuncia no evento a produção dos modelos de ônibus rodoviários da geração 8 localmente. Com os novos veículos, a unidade está habilitada para a fabricação dos mais modernos veículos da marca. Os ônibus rodoviários da geração 8 da Marco Polo são comercializados no México desde 2022, mas eram importados do Brasil em sistema PKD, com a montagem final da carroceria no chassi realizada localmente, com a preparação da fábrica de Garcia para receber uma linha de fabricação exclusiva. Os modelos Paradiso G8 1350 e Paradiso G8 1200 passam a ser produzidos no México. A geração 8 representa um avanço na inovação, com padrões únicos de segurança, conforto, conectividade, digeribilidade e ergonomia para passageiros e motoristas. São mais de 140 atributos do G8, como coeficiente aerodinâmico de apenas 0,379, novos faróis em Full LED, com maior eficiência luminosa e estrutura de proteção da cabine que amplia a segurança passiva para o motorista, entre outros. Entre as inovações está a utilização de matérias-primas que proporcionam redução do risco de quebra em pequenas colisões em até 50%. Os vidros laterais passam a ser curvos, o que proporciona menor vibração e a manutenção facilitada, com um novo sistema de encaixe. Com um conjunto óptico formado por faróis nas versões Full LED e híbrido, o G8 tem lanternas traseiras em LED com lentes em policarbonato. Todos os modelos atendem à existente norma internacional R6602 para tombamento. A manutenção do veículo é otimizada pelo projeto elétrico, que permite monitoramento remoto por meio da telemática de ponta. Além disso, a concepção do G8 resultou em mais de 60 patentes, que eram ganhos em conforto, confiabilidade e custo operacional, contribuindo para a redução de custos de manutenção, principalmente na tubulação externa do ar-condicionado, em todos os sistemas de poltrona sem necessidade de remoção. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um acidente com um ônibus da linha 211 e um caminhão acabou deixando 2 pessoas feridas na noite desta última quarta-feira, dia 28, na Avenida João Boyd Dunlop, em Campinas, no interior de São Paulo. 2 passageiras de 31 e 51 anos acabaram atendidas e encaminhadas para o pronto-socorro do Campo Grande, como informa o Corpo de Bombeiros. O coletivo seguia via avenida quando colidiu contra a traseira do caminhão que estava estacionado, fazendo com que o veículo derrubasse um poste de energia elétrica. Agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo informaram que o motorista do ônibus admitiu ter dormido ao volante. Um ônibus urbano da Aviação Nova Farol pegou fogo na manhã desta quinta-feira na rua Cinder, na localidade da Chácara do Paraíso, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram atendendo a ocorrência, porém o coletivo ficou totalmente destruído. Apesar do susto, não houve feridos.
De acordo com a nova FAOL, o coletivo acabou substituído e a linha opera temporariamente até a praça do bairro. A direção da empresa de ônibus afirma que o coletivo seguia com manutenção em dia e as devidas revisões. Um ônibus da aviação Nortebus, que operava a linha 801310, terminal Jardim Britânia Lapa, acabou pegando fogo por volta de 11h30 da manhã desta quinta-feira, dia 29. De acordo com a SP Trans, o acidente ocorreu na rua Monte Pascal, na Vila Anastácio, na região do bairro Lapa, na zona oeste de São Paulo, devido a uma pane elétrica. O ônibus ficou totalmente destruído e, apesar do susto, não houve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram atendendo a ocorrência e conseguiram rapidamente debelar as chamas. Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus urbano da aviação Sans Pena deixou um ferido na tarde desta quinta-feira, como informa o Corpo de Bombeiros de São Paulo. O coletivo fazia a linha do Alto da Ponte quando houve o acidente na rodovia Monteiro Lobato, a SP-050, na região conhecida como Vila Paiva. Agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar o motorista do carro, que acabou preso às ferragens. Ele precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar da região. Por conta do acidente, a lentidão em ambos os sentidos, impactando inclusive nas viagens de alguns ônibus que usam o trecho. Um ônibus urbano da aviação Ninopolitana acabou colidindo contra uma bicicleta motorizada na manhã desta quinta-feira, na Avenida Presidente Lincoln. De acordo com o ciclista, que não teve a identidade revelada, o motorista do coletivo, ao causar o acidente, teria seguido viagem sem prestar atendimento à vítima. O dono da bicicleta, que realiza entregas com a mesma, informa que teve a bicicleta danificada no acidente. Um ônibus urbano da empresa Cor de Paz, que opera linhas municipais em Passo Fundo, acabou pegando fogo na manhã desta sexta-feira, quando seguia viagem pela Avenida Rio Grande, no bairro Vera Cruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acredita-se que uma pane elétrica possa ter iniciado as chamas no ônibus. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista tentou conter as chamas utilizando um extintor, sem sucesso. Os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram conter o incêndio. Agentes da Brigada Militar, que atuavam na região, também atenderam a ocorrência. A avenida já teve o fluxo liberado. Um acidente envolvendo um veículo Renault Logan e um Fiat Toro e um ônibus deixou um morto na manhã desta sexta-feira, dia 1º de março, na linha verde, a MG-10, na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte, na altura do Morro Alto. Por conta do acidente, o fluxo de veículos na região acabou intenso. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina encontraram fezes de rato durante uma ação de fiscalização em um ônibus escolar na rodovia estadual SC-370, na cidade de Gravatal, no sul de Santa Catarina. De acordo com os policiais, o coletivo, além de não possuir condições de segurança para os transportes dos estudantes, estava sujo e com fezes de rato. A abordagem ao ônibus ocorreu na última terça-feira, dia 27 de fevereiro. Outro agrave é que, segundo os agentes, o ônibus não possui cadastro no Detran para realizar o transporte escolar. O coletivo acabou retido. Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão deixou ao menos 11 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, na altura do quilômetro 304 da rodovia estadual PR-151, no município de Carambeí, como informa a concessionária EPR Litoral. De acordo com a EPR Litoral, o acidente teria ocorrido por volta de 7 horas da manhã, com um ônibus que transportava alunos após bater na traseira de um caminhão. Agentes do SAMU e do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência também atenderam a ocorrência. O número de passageiros no coletivo e de feridos atendidos não foi informado até a publicação desta reportagem. O motorista do ônibus teria fugido do local. A empresa responsável pelo ônibus ainda não se manifestou sobre o acidente. Um ônibus urbano da empresa Plataforma Transportes, que opera a linha 1055, acabou pegando fogo na manhã desta sexta-feira dentro da estação Mussurunga, em Salvador. De acordo com a prefeitura da cidade, o incidente teria ocorrido por volta de 9h30 da manhã e chamou a atenção de passageiros que trafegavam pelo local. A administração municipal informa por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana que o incêndio ocorreu após uma falha mecânica.
Alguns dos funcionários conseguiram conter as chamas utilizando extintores. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador também atenderam a ocorrência. O ônibus seguia sem passageiros e, apesar do susto, não houve feridos. Um ônibus da Prefeitura de Itapema acabou furtado por volta de 11 da manhã desta última sexta-feira. Acabou recuperado horas depois por agentes da Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Durante a ação de fiscalização, os agentes da corporação avistaram o coletivo na Avenida Rodezino Pavan. O ônibus seguia com a chave de ignição nas proximidades do antigo Parque Aquático Water Play. O coletivo acabou encaminhado para a delegacia. Um grave acidente envolvendo 2 ônibus e uma carreta deixou ao menos 4 feridos na manhã deste sábado na rodovia estadual MGC 267, no município de Cambuquira, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 3 passageiros do ônibus e o motorista da carreta acabaram encaminhados para o Hospital de São Lourenço. Segundo informações de agentes da corporação, os motoristas apresentaram versões diferentes em relação à dinâmica do acidente. O condutor da carreta informa que invadiu a pista para evitar colidir contra um carro na contramão e acabou batendo contra o ônibus. Por outro lado, o motorista de um dos ônibus disse que tentou desviar o coletivo para o acostamento para fugir da carreta que seguia desgovernada na rodovia. A carreta e o ônibus colidiram de frente, arrastando o ônibus pela lateral. O coletivo saiu de BH com destino a Aparecida, no Vale do Paraíba, com 56 passageiros a bordo. Na manhã dessa última sexta-feira, um passageiro acabou esfaqueado dentro de um ônibus que operava a linha São Pedro da Aldeia a Búzios, durante uma discussão por volta de 11 horas da manhã, chamando a atenção dos passageiros e motoristas do coletivo. Ao notar o problema dentro do ônibus, o motorista seguiu com o veículo para uma unidade de saúde mais próxima, onde o passageiro, que não teve a identidade revelada, recebeu atendimento. Depois que o passageiro foi atendido, o condutor seguiu com o coletivo para a delegacia de Búzios, onde realizou no registro da ocorrência. O agressor, que não teve a identidade revelada, acabou fugindo do local. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informa que a delegacia investiga o caso. Segundo informações preliminares, a briga teria se iniciado após uma discussão sobre futebol. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus urbano da Expresso Itamaraty acabou deixando cerca de 17 pessoas feridas na manhã deste sábado, dia 2 de março. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, a colisão ocorreu na Avenida Rodovia Washington Luiz, na cidade de Mirassol, no interior do estado de São Paulo. Segundo informações preliminares, ao tentar desviar de um cachorro na rodovia, o motorista da carreta freou e o ônibus acabou batendo na traseira do caminhão. A rodovia acabou liberada por volta de 10 horas da manhã, como informa a concessionária que administra o trecho. Um ônibus rodoviário que saiu da Santa Vitória do Palmar e seguia para Caxias do Sul acabou tomando por volta de 2h30 da madrugada deste domingo, na altura do quilômetro 497 da BR-116, na cidade de Pelotas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, 2 mulheres de 42 e 72 anos morreram no local e outras 40 pessoas apresentaram ferimentos leves e moderados. A concessionária Ecosul, que administra o trecho, informa que, das 40 pessoas feridas, 33 acabaram encaminhadas para hospitais de Canguçu, Pelotas e São Lourenço do Sul. A Polícia Rodoviária Federal informa que a rodovia acabou totalmente liberada por volta de 11h30 da manhã. O motorista do ônibus tentava desviar de uma moto que vinha na contramão quando ocorreu o acidente. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Cometa e uma carreta deixou na manhã deste domingo 2 feridos na altura do quilômetro 141 da rodovia Dom Pedro I, em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente teria ocorrido por volta de 10h10 da manhã, no sentido norte, e deixou a parte da frente do ônibus destruída. O coletivo fazia a linha Campinas a Sumaré, quando houve a colisão na traseira da carreta, deixando o motorista do ônibus ferido. O condutor da carreta teve ferimentos leves e ambos recusaram atendimento médico. A Polícia Militar Rodoviária encaminhou o ônibus da aviação Cometa para uma base de corporação. Não há informações sobre os passageiros. Agentes da concessionária da Rota das Bandeiras, que administra o trecho, também atenderam a ocorrência.
Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário e uma carreta na manhã desta segunda-feira deixou ao menos 7 pessoas feridas, na altura do quilômetro 347 da BR-364, na Serra de São Vicente, no município de Caeté. De acordo com a concessionária, que administra o trecho, os feridos foram atendidos e encaminhados para o Hospital Municipal de Cuiabá. A unidade de atendimento não informa o estado de saúde das vítimas e dos feridos no acidente, que deram entrada para atendimento nesta manhã. O motorista da carreta, que não teve o nome informado, teria recusado atendimento médico e passa bem. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária trabalharam para a remoção dos veículos e liberação do trecho da Serra de São Vicente, que ficou interditada. No Rio de Janeiro, a transportadora Tinguá, que opera linhas intermunicipais ligando a cidade da Baixada Fluminense até o município do Rio, está abandonando a Marco Polo, com quem comprou diversos novos ônibus, para apostar no moderno Caio Apache VIP5 Volksbus Euro 6. De acordo com informações preliminares, a empresa estará renovando parte de sua frota, com cerca de 25 novos ônibus urbanos, número não confirmado pela fabricante até o momento. Acredita-se que os novos Caio Apache VIP5 Volksbus deverão ser entregues até o fim do mês de abril. A imagem divulgada nas redes sociais, em grupos de mensagens para o aplicativo, mostra que a empresa de ônibus está visando novos horizontes com a nova parceria. A Comissão de Políticas Públicas da Câmara Municipal de João Pessoa, no estado da Paraíba, aprovou nesta segunda-feira, dia 4 de março, o projeto de lei que permite o pagamento das tarifas de ônibus municipais via Pix. Agora o documento segue para a aprovação do plenário da Câmara e depois para a sanção do prefeito Cícero Lucena, só assim podendo então entrar em vigor. Vale ressaltar que o PL disponibilizará o pagamento via Pix, mas não irá excluir nenhum dos outros métodos já existentes, como dinheiro e o cartão cidadão ou estudante. Na nova modalidade de pagamento também não haverá taxa adicional e o valor deve seguir em R$ 4,90. O STJ suspendeu uma liminar que paralisava a revisão do contrato de concessão entre a Prefeitura de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e o consórcio Guaiacurus. Com a decisão, a empresa poderá retomar a revisão contratual dos últimos 7 anos, o que pode elevar a tarifa do transporte público para R$ 7 ou R$ 8 em 2025. A decisão da ministra Maria Tereza de Assis Moura foi tomada nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e derrubou a liminar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Segundo a magistrada, a decisão da suspensão não poderia ter sido tomada em esfera estadual. É cabível a reclamação constitucional ao Superior Tribunal de Justiça para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. A suspensão da liminar fica válida até que haja deliberação do STJ. O consórcio buscou a justiça, alegando prejuízos no contrato. Segundo ele, o valor que recebe atualmente não é o suficiente para arcar com os custos da operação. Além disso, foi destacado que a revisão da tarifa em Campo Grande deveria ter acontecido em outubro de 2023. O valor que o consórcio apresenta no processo é de R$ 7,79. Já o valor que chega ao passageiro é definido pela Prefeitura. Após manifestação no Ministério Público de São Paulo, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que o arquivamento do inquérito policial e a retirada do indiciamento de José Luiz Felício Filho, dono da empresa aérea Passaredo, e de sua mulher, Cássia Aparecida Vieira Felício, em investigação envolvendo os empresários Camilo Cola, já falecido, Sidney Piva e Camila Valdívia, além da aviação Itapemirim. A decisão é de 5 de fevereiro de 2023, mas entrou no sistema de justiça somente nesta quinta-feira, dia 29, após os autos do processo serem revertidos à Polícia Civil. A investigação é sobre supostas condutas ilícitas de Camilo Cola, que consta como averiguado, e Sidney Piva e Camila Valdívia, à frente do grupo Itapemirim, que teve a falência decretada em 2022. José Luiz Felício Filho e Cássia Aparecida Vieira Felício passaram a serem investigados por causa de uma venda que fracassou da companhia Passaredo para Sidney Piva e Camila Valdívia, controladores na ocasião do grupo Itapemirim. Em 3 de julho de 2017, a Passaredo Linhas Aéreas já anunciou a venda ao grupo que controlava na ocasião a aviação Itapemirim.
Nesta segunda-feira, dia 4 de março, a empresa Suzantu completou um ano de operações em forma de arrendamento de linhas de ônibus rodoviários que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara. A primeira linha retomada foi a São Paulo a Curitiba, quando a garagem ainda era na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Segundo a Suzantu, neste período de um ano, foram transportados cerca de 400 mil passageiros e percorridos 11,6 milhões de quilômetros. Nestas operações, atualmente são gerados 554 empregos diretos, mas na medida em que as linhas são retomadas, mais contratações são realizadas. Do total de 148 ônibus em operação, 72 ou 49% foram comprados 0 km e mais veículos novos estão sendo comprados, ainda de acordo com a Suzantu. A Suzantu contabiliza 60 linhas entre as já em operação e as que serão retomadas neste mês de março, mas toda a malha que está sendo atendida até antes da falência deve voltar a anteceder. Neste ano de 2024, mais linhas voltam a operar. São agora 278 cidades em 14 estados atendidos, e neste ano o número vai subir. São 44 garagens e pontos de apoio no total, mas este número também vai subir. O leilão de bens móveis e imóveis da falência do Grupo Itapemirim terá a terceira etapa, data para interessados conseguirem arrematar no próximo dia 6 de março. Até o momento, com 2 praças realizadas, a maior parte dos bens que tiveram leilão classificado como finalizado é formada por ônibus que constituem a maioria dos itens disponibilizados. O procedimento de leilão é realizado pela Mega Leilões. De acordo com o levantamento, nesta sexta-feira, dia 1º de março, ao menos 27 ônibus foram arrematados, gerando uma arrecadação de 1,6 milhão de reais. O levantamento leva em conta apenas os veículos que estão no status de lances finalizados. O valor total não considera a comissão pelo leilão. Outros veículos foram vendidos também, como carros e caminhões. Uma parte dos ônibus arrematados não tem mais condições de uso, havendo mais o interesse por peças. A relação inclui os 5 ônibus de valor histórico arrematados pela Suzantu, que opera as linhas que eram de responsabilidade do Grupo Itapemirim. Os veículos vão ser recuperados e devem integrar um acervo histórico em homenagem à companhia, que possui 71 anos de fundação. Desde o mês de fevereiro, em Santa Catarina, um ônibus rodoviário da Expresso Presidente tem realizado o transporte de passageiros entre o aeroporto de Navegantes e Balneário Camboriú. O coletivo conta com ar-condicionado, banheiro, sistema de conexão Wi-Fi e serviços de bordo, com embarque no aeroporto e desembarque na rodoviária de Balneário Camboriú. Após chegar na rodoviária, o veículo retorna ao Expocentro e ao aeroporto. A linha promove 12 viagens em dias úteis e 9 aos sábados, domingos e feriados. Os valores das tarifas cobradas são as seguintes: do aeroporto ao Expocentro são de R$ 12,40. Do aeroporto até a rodoviária são R$ 14,63. Neste mês de março, o ônibus Lilás e agente do Centro de Referência e Atendimento à Mulher atenderão as moradoras do bairro de Itamaraty, em Petrópolis. O projeto tem como objetivo auxiliar e acolher mulheres que sofrem de violência. O ônibus ficará à disposição do bairro nesta quarta e quinta-feira, dias 5 e 6, das 10 da manhã às 4 da tarde. O atendimento segue a partir da próxima segunda-feira, dia 11. Confira a agenda a seguir. Nos dias 11, 13 e 5 de março, serão às 10 horas às 4 da tarde. No dia 18, será das 10 às 3 da tarde. E nos dias 20, 22, 25 e 27 de março, será das 10 às 4 da tarde. E antes de finalizar, uma última notícia. Nesta segunda-feira, dia 4 de março, os clientes e administradores da Aviação Itapemirim, da Aviação Águia Branca, empresa do setor de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, terão à disposição uma nova forma de estreitar laços com a marca, que está lançando sua loja virtual. Repleta de produtos exclusivos inspirados na história e identidade da empresa, que já soma 77 anos de trajetória. O e-commerce estará acessível através do site do oficial da Águia Branca, oferecendo uma ampla variedade de itens com preços a partir de R$ 39,90. Entre as opções disponíveis destacam-se bonés, guarda-chuvas, camisetas, almofadas para pescoço, cadernos, moleskines, ecobags e necessários.
Segundo Raquel Moura, gerente de novos negócios da Águia Branca, a iniciativa da loja virtual visa não apenas comercializar produtos, mas também estreitar os laços afetivos com os clientes. Sabemos da administração que muitos passageiros têm pela Águia Branca. Vemos isso diariamente na operação e nos feedbacks que recebemos. Com a loja, queremos levar a marca para ainda mais próximo dos clientes. Esse e-commerce é um reforço no processo de transformar a Águia Branca em uma love brand, destaca Moura. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.